Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Queremos dar boas-vindas também aos nossos internautas, pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, aqueles que vão acessar numa outra oportunidade. Nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família. E eu quero convidar a igreja aqui, Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Os irmãos fiquem em pé, vamos estar orando e pedindo a Deus que abençoe toda a igreja, nossos familiares, aqueles que estão enfermos. Vamos estar orando também pelos internautas, pessoas que sempre têm acessado a página da igreja, e nós queremos que eles sejam abençoados. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós entramos em Tua presença coletivamente, com o culto presencial. Nós Te agradecemos, porque o Covid causou muitos males, impediu que nós reuníssemos e desfrutássemos da comunhão do culto presencial. Mas pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos concede estarmos juntos aqui, para Te adorar, para prestar culto, e nós queremos que o Espírito Santo esteja nos capacitando, nos dando a iluminação, para que juntos possamos honrar, bendizer, exaltar e adorar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o Cordeiro da Páscoa, e é por isso que nós nos alegramos em nos prostrarmos diante de Jesus, sabendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos ministrar agora, pedir com toda a humildade que o Senhor ouça o clamor da Tua igreja. Nós queremos que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas. Nós queremos que o Senhor abençoe os internautas, as pessoas que gostam de acessar a página da igreja para ouvir uma porção da Tua mensagem, da Tua palavra. Abençoa-os abundantemente, abra as janelas dos céus e abençoa, Senhor, suprindo cada um de suas necessidades, pois nós oramos, nós Te agradecemos, nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, eu vou passar aqui a palavra para a ministra de música, o pessoal do louvor, para estar ministrando um cântico espiritual de adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Final de semana nós celebramos a Páscoa de Jesus. Na sexta-feira nós relembramos a morte do nosso Salvador, morte esta que nos deu a vida, e hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas Ele não só reviveu, Ele não viveu, estava morto, reviveu e depois morreu de novo. Não, nosso Jesus ressuscitou. Ele reviveu para nunca mais morrer, para viver eternamente. Existe uma corrente herege sendo espalhada por aí, dizendo que Jesus Cristo Ele ressuscitou só na imaginação dos discípulos, que Jesus a esperança era tão grande que Jesus Ele reviveu, mas só para aquelas pessoas, reviveu no coração e na mente delas. Mas isso é mentira. Nosso Jesus, Ele é o Jesus ressurreto, Ele ressuscitou. E hoje nós celebramos a vitória sobre a morte. É isso que nós vamos cantar. O nosso Cordeiro é digno de receber adoração. É um Cordeiro que foi morto, que ressuscitou e que nos deu a vida eterna. Amém, irmãos? Louvamos o Senhor. Graças eu te
E eu agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos que se desprenderam. E nós convidamos a igreja a cantar junto conosco. E nós vamos cantar agora, fala sobre a crucificação de Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por todos nós padeceu. E esse sangue que foi derramado naquela cruz, um dia é capaz de purificar o nosso coração e deixar o nosso coração mais alvo do que a neve. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Só. Glória a Deus, os irmãos podem se assentar. Se você tem vontade de fazer parte do coral, nós ensaiamos todas as segundas-feiras às 19h30. Não, esse é o seu. Amanhã nós não teremos ensaio, mas a partir da outra segunda, venham cantar conosco. As crianças. Está desligado isso aqui. Sabe?
pouquinho de som aqui para mim. Sai som. Ok? Amados, estão me ouvindo aí atrás? Acho que o som está... Tá ligado? Nossa, trocou de microfone. Som. Trocou de microfone. Falei pra você. Tá ligado, mas tá pra baixo. Agora sim. Obrigado. Amados, nesta noite, nesta mensagem, nós vamos procurar dar ênfase à Páscoa, porque nós, como igreja, conhecemos a história da Páscoa, tanto a Páscoa dos judeus, a Páscoa do Velho Testamento, quanto a nova Páscoa, que foi estabelecida pelo próprio Jesus. Então nem todos sabem fazer a diferença. E tem uma outra Páscoa, que é a Páscoa do mundo, a Páscoa do comércio. Mas com certeza os irmãos vão entender e vão receber os ensinamentos da palavra de Deus em relação ao verdadeiro significado da Páscoa. Nós falaremos sobre todos os túmulos deixarão de existir. Todos os túmulos deixarão de existir. Nós vamos ler em Daniel capítulo 12 e vamos ler também uma palavra de Jesus falando sobre os mortos. O que vai acontecer com os mortos? Então é importante a gente já saber, né? Porque a gente vai morrer. Então a gente tem que estar preparado. Daniel capítulo 12, os primeiros versículos, e depois João capítulo 5. A palavra de Deus nos diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o grande anjo, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, o povo de Deus, todo aquele que for achado inscrito no livro, no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Agora vamos lá para João capítulo 5. Essas palavras são palavras do próprio Jesus, amados. Jesus está falando exatamente o que o profeta Daniel profetizou. Veja o que Jesus falou. João capítulo 5, a partir do versículo 25. Aliás, vamos ler o versículo 24 antes, Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho, que é Jesus, ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que Deus abençoe esta leitura e a meditação desta palavra. Todos os túmulos deixarão de existir. A pergunta é: por que todos os túmulos deixarão de existir? A palavra de Deus, meus amados irmãos e amigos, nos fala que haverá um dia que veremos o cumprimento de todas as profecias, tais como esta profecia do profeta Daniel, capítulo 12. Todas as pessoas que se acham enterradas nos túmulos de todos os cemitérios, de todas as nações, ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz. E de acordo com as palavras de Jesus, os sinais demonstram que está chegando a hora do cumprimento da profecia proferida pelo próprio Jesus. Está chegando a hora que esta palavra do profeta Daniel, que essa palavra de Jesus, imagine os irmãos comigo. A pessoa, pastor Carlos, chega lá no cemitério da Saudade, ou no cemitério Bom Pastor, e ali Deus, conforme Deus disse para o profeta Ezequiel, você acredita? Quando o profeta Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, e veio a palavra do Senhor e disse: profeta Ezequiel, você acredita que esses corpos, esses ossos, poderão reviver? Aí o profeta diz: tu sabes, Senhor. E Deus disse: olha, assopra. E aquela palavra é uma palavra profética, porque vai chegar um tempo, e Jesus confirma a palavra do profeta Daniel e fala que está chegando a hora em que vai haver um comando de Jesus que está no trono, e ele vai dar autorização para esta voz chegar em todos os cemitérios. Mas alguns perguntam: mas e aqueles que foram cremados? Não importa, se foi cremado, se morreu lá foi jogado no rio, onde tiver essas pessoas que foram sepultadas ou foram cremadas, não importa, vai ouvir a voz de comando de Jesus, vai mandar os anjos, e todos os mortos ressuscitarão. É sobre isso que nós queremos tratar aqui, porque eu estou respondendo, porque eu tematizei esta mensagem: todos os túmulos deixarão de existir. Todos os túmulos deixarão de existir, é porque Jesus venceu o império da morte. É por isso que nós celebramos a Páscoa bíblica corretamente. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo de número 25 e 26, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus. O último inimigo a ser destruído é a morte.
Então, é uma das razões pelas quais eu estou afirmando que os túmulos deixarão de existir, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus foi o primeiro a vencer a morte. Muito obrigado. Jesus foi o primeiro a vencer a morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 em diante, diz assim: olha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Que palavras maravilhosas, irmãos. Jesus foi o primeiro a vencer a morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, quando fala que ele tem a chave, significa que ele tem autoridade plena, está em suas mãos. E aliás, Jesus fez alguns milagres de ressurreição. Ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a viúva de Naim. Ele deu uma demonstração do seu poder quando estava aqui na terra, na sua natureza humana. Mas essas pessoas voltaram a morrer. O único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que não morreu mais, é Jesus. Então ele é o primeiro, e saiu da sepultura triunfante, mostrando para as nações, para o mundo inteiro: olha, eu tenho as chaves, eu tenho autoridade para falar sobre ressurreição, eu tenho a chave da morte nas minhas mãos, e também do inferno, está nas minhas mãos. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, sobre principados e potestades das trevas. Ele tem toda a autoridade e sobre todos os governos de todas as nações. Mas os irmãos vão perceber que na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, foi uma igreja que o próprio Paulo plantou aquela igreja e deixou a liderança ali. Mas havia naquela igreja, a igreja foi crescendo, e havia uma corrente de pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Olha só o versículo 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, aqui da igreja, que não há ressurreição de mortos? Então havia um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Aí o apóstolo Paulo aí traz alguns ensinamentos, e a gente pode aprender várias coisas maravilhosas, porque Paulo apresenta uma argumentação e ensinamentos proferidos para aquela igreja. E aí eu quero mostrar para os irmãos: se os mortos não ressuscitam, vejam a argumentação do apóstolo Paulo. Se os mortos não ressuscitam, porque tinha essa corrente lá que falava que os mortos não ressuscitam. Ele falou assim: ó, se vocês estão falando isso, que está dentro da igreja, ainda não aprenderam, olha o que vai acontecer. Se vocês estão defendendo essa ideia, então Cristo também não ressuscitou. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aí ele fala no versículo 14: se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
porque temos asseverado contra todos que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo coloca aquele grupo de irmãos dentro da igreja, incrédulos, sem fé. Se vocês ficarem defendendo essa ideia que Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã também, não está valendo de nada, o nosso testemunho está sendo falso. Então nós estamos ainda em nossos pecados, não foi resolvido o problema dos nossos pecados, estamos perdidos, né? E somos as pessoas mais infelizes de todos os homens. É aquele que num outro texto fala: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, salve-se quem puder, viva uma vida de libertinagem do jeito que vocês quiserem, se vocês não acreditam nisso. Mas, versículo 20, olha só, aí Paulo já começa a mostrar a questão da ressurreição. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E aí Paulo começa a mostrar e apresentar para a igreja de Corinto as provas da ressurreição de Cristo. Nos versículos 3 a 5, ele fala que o próprio, olha só: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu, e foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro. Então ele começa a mostrar a primeira prova da ressurreição de Cristo. Jesus foi visto, né? Apareceu para o apóstolo Pedro. Depois ele fala, apareceu também para Tiago, mais tarde, e depois por todos os apóstolos. Interessante que quando ele apareceu para os apóstolos, em uma das reuniões, Tomé não estava, e Tomé chegou até dizer: olha, eu não crerei jamais que Jesus ressuscitou, se eu, Tomé, eu quero ver as marcas nas suas mãos, no seu corpo, eu quero ver as marcas. Se eu não ver, de maneira nenhuma crerei. Tomé não estava naquela primeira reunião com os apóstolos, e a Bíblia nos fala que 8 dias depois, estava de portas fechadas os apóstolos, Tomé estava, Jesus se apresentou, não precisou nem abrir as portas, ele se apresentou diante, e antes de Jesus falar qualquer coisa, Tomé já foi se dirigindo a Jesus. Eu fico imaginando aquela cena, ele já foi com os joelhos dobrados, assim ó, dobrando lá: Senhor meu e Deus meu, né? Chegou: Senhor meu e Deus meu, tremendo, agora eu creio. Aí Jesus falou: ó, Tomé, vem, você quer ver as minhas mãos? Vem aqui. Você quer ver meu corpo? Vem. Jesus não precisa falar mais nada. Jesus disse para o apóstolo, para Tomé: Tomé, preste atenção, você está sendo um privilegiado, está sendo uma pessoa bem-aventurada, de estar me vendo essas marcas, para crer. Mas eu te digo que mais bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Somos nós, que conhecemos a história e acreditamos nesta história que está narrada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então todas essas gerações depois são pessoas mais bem-aventuradas do que o próprio Tomé. Foi essa advertência que Jesus deu, mostrando que ele havia morrido, mas que havia ressuscitado e que o seu túmulo estava vazio. E também, meus queridos, a gente pode ver que o próprio apóstolo Paulo, no versículo 8, ele fala:
versículo 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então Paulo dá o seu próprio testemunho. Eu tive um encontro com Jesus, Jesus apareceu para mim. Ele conta, e nós sabemos a história da conversão de Paulo, quando praticamente ele caiu do cavalo, né? Mas esse cair do cavalo foi uma benção, porque ele se converteu, foi ali, porque um raio de luz muito forte, e uma voz do céu dizia para o apóstolo Paulo: por que tu me persegues? Mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir dali, ele teve uma experiência, se converteu, se tornou um dos maiores missionários, maiores pregadores do Evangelho de Cristo. Mas também, quem quiser saber mais provas que Jesus está vivo, nós temos outras provas. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles descrevem a ressurreição de Jesus. E todos os evangelistas, eles falam, né, que viram o túmulo vazio. Os discípulos viram o túmulo vazio, as mulheres viram o túmulo vazio. E interessante notar que hoje, lá na cidade de Jerusalém, tem 2 túmulos vazios, em que se tornou ponto turístico de todas as nações. Na verdade, meus queridos, os arqueólogos e os historiadores sinalizam o lugar provável onde Jesus foi sepultado e ressuscitou. Então, hoje, lá em Jerusalém, lá tem um local onde os turistas de várias nações, todas as nações, todos os anos, todos os meses, vão visitar aquele local onde os arqueólogos, os historiadores sinalizam e comprovam que realmente aquele foi o lugar onde Jesus foi sepultado e aquele túmulo está vazio, porque realmente não tem os restos mortais de Cristo, porque Jesus ressuscitou, venceu a morte. Nós, meus amados, sabemos também que a morte para muitos é o fim. É como nós temos ouvido, né? Morreu, acabou. Para muitos é assim, acabou, é o fim da linha. Mas para os que creem na ressurreição de Cristo, sabem que essa fé que nós temos na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos mortos, é a porta de entrada para uma nova vida com Cristo. Eu tenho afirmado para os irmãos, né? Muitos já foram para os túmulos, nossos parentes, vizinhos, amigos, todos os dias, muitos estão indo, né? Para os túmulos, para serem sepultados. E nós estamos indo também. Nós não sabemos a hora e nem o dia. Graças a Deus que Deus não deixou revelado para nós o dia e a hora da nossa morte. Imagina que falta 5 minutos para você morrer. Como você estaria aqui agora? Falta 5 minutos, se eu soubesse que falta 5 minutos. Já pensou? Graças a Deus que Deus ocultou isso do ser humano, né? Louvado seja Ele. É um segredo que nem você não sabe, ninguém sabe, só Deus sabe, né? Por isso que a gente é pego de surpresa, né? Quantas pessoas amigas partem e a gente fica com o coração angustiado, muito triste, porque nós não nos conformamos com a morte. Aliás, o ser humano não foi criado para morrer, o ser humano foi criado para viver eternamente. E foi por isso que Jesus veio, e nós vamos estar trabalhando agora sobre isso. Jesus veio para mostrar o propósito existencial, por que o ser humano foi criado para viver eternamente. Então, meus queridos, ouçamos as boas notícias e as implicações da ressurreição de Cristo. É o que nós vamos ver a partir de agora. Primeiro, quem crê na ressurreição de Jesus vence o pessimismo, vence o desânimo e vence o medo. Foi o que aconteceu com aquelas mulheres
lá, logo após elas irem ao túmulo de manhãzinha. Veja os versículos, capítulo 28, a partir do versículo 5. Elas estavam indo para prestar a última homenagem, para embalsamar Jesus, porque elas não tiveram oportunidade. Jesus foi morto numa sexta-feira, e de acordo com as leis dos judeus, eles não poderiam fazer nada no sábado. Então, o único tempo que restou para elas foi no domingo pela manhã, e elas saíram de madrugada bem cedinho, levando as especiarias para prestar a última homenagem a Jesus. Mas quando elas chegaram no domingo pela manhã, Maria Madalena e as outras mulheres, a Bíblia nos fala, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: não temais, não precisam ficar com medo, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós, esse Jesus vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Então, a primeira boa notícia e as implicações da ressurreição de Cristo é que quem crê na ressurreição de Jesus vence o pessimismo, vence o desânimo, vence o medo. A segunda boa notícia é que quem crê na ressurreição vence o desespero espiritual que vem do inferno. E eu quero ler para vocês uma profecia, algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer quando tocar a quinta trombeta. Eu quero ler com os irmãos, capítulo 9 de Apocalipse, os primeiros versículos. Quando o anjo tocar a quinta, são 7 trombetas que vão tocar antes de Cristo voltar. A 7ª trombeta é a trombeta que vai anunciar a volta de Jesus. Mas aqui João está descrevendo a quinta trombeta que será tocada. Olha o que acontece. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, a ordem para esse anjo, né? Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo, né? A marca de Deus sobre a fronte, que não tem a marca da promessa nos seus corações, que é, com certeza, a marca do Espírito Santo em suas vidas. Foi-lhes dado também, não que os matasse, essas pessoas que não têm a marca da promessa, que não foram batizadas com o Espírito Santo. Foi-lhes dado também, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpiões, ou de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá das pessoas. Olha só, meus amados, quem crê na ressurreição, o desespero espiritual que vence, né? O desespero espiritual. Então, com os futuros acontecimentos, os acontecimentos, né, escatológicos, vai acontecer muita coisa. Aliás, somos testemunha, essa pandemia que aconteceu, isso foi uma das profecias que estava se cumprindo do que Jesus já tinha dito que aconteceria. Pestes,
fome em vários lugares, guerras. Nós estamos hoje, atualmente, 12 guerras acontecendo agora no mundo, em pequena escala e uma escala maior que está envolvendo a Europa, né, o país da Europa, né, a Rússia e a Ucrânia. Mas Jesus já tinha dito que nós deveríamos estar bem preparados, porque essas coisas iriam acontecer como sinais, mas as coisas vão apertar muito mais para os incrédulos. E à medida que as coisas vão acontecendo, então, e até usa aqui a ferroada do escorpião, a dor terrível que os incrédulos vão experimentar, e tudo isso o objetivo de Deus é quebrantá-los, despertá-los ao arrependimento. Todas essas coisas que acontecem, essas catástrofes, tudo isso é levar, o amor de Deus é tão grande, é dando oportunidade para que enquanto estão vivos, se arrependam dos seus pecados, acertem a sua vida com Deus. E a gente vê várias profecias se cumprindo, mas a igreja de Jesus não precisa ficar com medo, não podemos deixar nos levar pelo desânimo, pelo pessimismo, não, temos que estar com a nossa fé, olhando para Jesus, autor e sustentador da nossa fé, e aumentar ainda mais a nossa esperança, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Jesus, ele diz que está chegando a hora, quando ele vem buscar a sua igreja. Quem crê na ressurreição, uma outra boa notícia, sabe que o diabo não pode tocar-lhe. Nós sabemos que o diabo tem muito poder, mas não tem todo o poder. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus falou assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder, tem autoridade para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus deixa bem claro a quem nós devemos temer, a quem nós devemos reconhecer a autoridade absoluta. É Jesus. Então, quem crê na ressurreição sabe que o diabo não pode tocar-lhe, ou seja, o diabo só pode tocar o cristão com permissão de Deus, assim como Deus permitiu tocar em Jó. E o diabo tem poder e ele pode nos tentar com permissão de Deus, e até mesmo a tentação do diabo é limitada. Deus limitou, porque imagine se nós fôssemos lutar com o diabo. Ele tem mais poder do que nós somos seres humanos, de carne e osso, né? Por isso que ele enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele é astuto, a Bíblia diz que a serpente é astuta, tem as artimanhas, o diabo é mentiroso, é safado, é sem vergonha, né? Então, nós não precisamos ter medo, nós temos que ter o temor e submeter a autoridade de Jesus. Uma outra boa notícia é que quem crê na ressurreição não tem mais medo da morte. Mas por que não precisa ter medo da morte? De acordo com Paulo, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo chega a falar sobre o cântico de vitória, e eu quero só destacar 3 versículos aqui, olha. Quem crê na ressurreição não tem mais medo da morte. Por quê? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Veja o que está escrito, como está escrito, a partir do versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas que nós temos que passar e vamos passar, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e nos ama. Versículo 37, porque eu estou certo, você está certo desta palavra? Paulo está falando para a igreja, e eu digo para os irmãos, eu, pastor Carlos, estou certo,
e quero que o irmão, a irmã esteja certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, coisas do futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Quem crê na ressurreição não tem mais medo da morte. Nós temos que estar preparados, mas não precisamos ficar com medo. Quando chegar a hora, pode ter certeza que do outro lado lá, nós temos os anjos de Deus. A Bíblia nos fala lá em Lucas capítulo 16, que quem morre em Cristo vai para um lugar chamado Seio de Abraão, um lugar aguardando o tocar da última trombeta. Mas quem morre sem Cristo, não aceita a palavra de Deus, vai para um lugar que chama Hades, ou seja, lugar de tormento, também aguardando o grande julgamento final, onde serão lançados no lago de fogo, né? Que a Bíblia chama isso de inferno, onde vão estar para todo sempre nesse lugar. Aliás, se você olhar a palavra profética de Jesus em Mateus capítulo 25, Jesus fala que naquele dia, no tocar da última trombeta, Jesus vai enviar os seus anjos e vai fazer uma separação das ovelhas, as ovelhas para a direita e os bodes, sinalizando as pessoas que rejeitam a Cristo para a esquerda. Para quem está à direita, ele vai dizer assim: vinde benditos, a palavra de Jesus, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde. Mas para aqueles que estiverem à esquerda, que são os bodes, pessoas que rejeitaram a Cristo, ouvirão essa voz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, são palavras de Jesus para que cada pessoa que está ouvindo sobre esse assunto tão importante, né? Que eu estou falando aqui sobre a morte. A morte vai acontecer com todos nós, para quem está em Cristo e para quem está sem Cristo, que ainda não o aceitou. Tem que ter preparo, você tem que estar preparado para morrer. É isso que nós estamos tratando aqui, e as implicações que a gente vê na palavra de Deus sobre as bênçãos da ressurreição, né? As boas notícias é que quem crê na ressurreição sabe que todos os corpos serão transformados. 1 Coríntios 15, 26, todos os corpos serão transformados. Olha só, o último inimigo a ser destruído é a morte. Aí ele fala, versículo 50, isto afirmo, irmãos, olha só que coisa linda, todos os corpos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, ou seja, da sétima trombeta, a trombeta de Deus soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem estiver vivo nesta ocasião, não vai morrer para ressuscitar, não, vai ser transformado num abrir e fechar de olhos naquele instante, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí Paulo usa uma gozação com a morte, ele começa a brincar com a morte. Aí ele fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Em outras palavras, ele está conversando com a morte. Falou: você, morte, está reinando desde Adão e Eva até agora. Você está destruindo muitas famílias. Tem muitas pessoas chorando, com luto. Você, morte. E agora, me dê uma resposta: onde está a tua vitória, ó morte? Onde está o teu aguilhão, o teu ferrão? Você deu tanta ferroada, machucando tantas famílias, destruindo tantas famílias, né? Onde está? Então Paulo começa a brincar com a morte, falando do que vai acontecer no futuro, né? Com a morte. E tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte. Por que a morte existe? É por causa do pecado. E é interessante notar que lá no Jardim do Éden, só para destacar, para os irmãos lembrarem, antes do homem pecar, o que Deus tinha falado para Adão e Eva? Existe no jardim uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aquele momento eles conheciam só o bem. Tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas no dia em que dela comer, não é para vocês comerem, certamente morrereis. Deus já tinha falado: olha, se vocês comerem, certamente vocês vão ter a experiência da morte, vocês vão conhecer o mal. E por isso toda a humanidade conhece o mal, né, que é o pecado e as consequências dos pecados que cometemos. E é por causa do pecado que vem a morte. O salário do pecado é a morte. É isso que Paulo está falando aqui. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, que venceu a morte. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, quem crê na ressurreição sabe que todos os corpos serão transformados e a morte será destruída. Esse tipo de morte vai morrer. Essa morte física vai acabar. Vai acabar. E a conclusão que nós chegamos, que nós devemos louvar e bendizer o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Por quê? Jesus é o Cordeiro de Deus. Foi o que João Batista disse. João Batista, o profeta. Apontou para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para resolver o problema da morte. E para resolver o problema da morte, ele teve que resolver o problema do pecado. Foi por isso que ele morreu pelos nossos pecados. João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que lá em 1 Coríntios 5,7 fala: Jesus é o Cordeiro da Páscoa, não é coelhinho. Jesus é o Cordeiro da Páscoa, e ele estabeleceu uma nova aliança. É o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Por isso nós podemos celebrar a Páscoa corretamente, porque Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Só que ele morreu, mas venceu a morte. E Páscoa, conforme nós sempre falamos, é túmulo vazio, é vitória sobre a morte, é esperança, é nova vida. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. E é interessante que lá em Apocalipse capítulo 1, 18 fala: não temas, irmãos, não temas, não precisa ficar com medo, não precisa ficar assustado. Encha seu coração de esperança, porque Jesus está falando: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que vive, estive morto, passei pela experiência da morte, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. E Jesus está falando: eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu tenho autoridade plena, está em minhas mãos. Jesus, portanto, vai desfazer todos os túmulos, e então se cumprirá a grande
profecia. Jesus vai destruir todos os túmulos, vai desfazer. É conforme eu disse no início: todos os túmulos deixarão de existir. A morte vai morrer. Parece um trocadilho, né? Mas a morte vai morrer, vai acabar. Ou seja, deixará de existir. O império da morte será destruído. E então os que creram na ressurreição de Cristo ressuscitarão primeiro. É como diz lá Apocalipse capítulo 20, versículo 6: bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Quem é que são essas pessoas que a palavra está falando que fazem parte, né, da primeira ressurreição? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, fazem e farão parte daquela grande ressurreição quando Cristo voltar. Porque as ressurreições vão acontecer em duas partes. A primeira para quem morreu em Cristo, seguiu a Cristo, né? E depois a segunda ressurreição para aqueles que não creram, ressuscitarão depois para vergonha e desprezo eterno, conforme Daniel capítulo 12 e Jesus no capítulo 5 de João. Portanto, meus queridos e amados irmãos e amigos, todos os túmulos serão destruídos, serão desfeitos, todos os túmulos deixarão de existir. Aliás, não haverá fábrica de caixões. Tem gente que está ganhando dinheiro com os caixões, né? E custa caro. Tem caixões aí de 5 mil, 18 mil, 30 mil. Tem pessoas que estão faturando com os caixões, mas não vai ter mais. As fábricas de caixões falirão, vão falir. Os necrotérios não vão existir. Crematórios. Vocês acham que para cremar uma pessoa é fácil? É caro, irmãos. É muito caro. Velórios não existirão mais. Cemitérios também não vão existir. Cortejos fúnebres e etc. A morte realmente vai morrer. E será o fim do maior inimigo dos homens, que é a morte. Todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Portanto, quero que os irmãos consolem ou receba a consolação do Espírito Santo com essas palavras: todos os túmulos deixarão de existir. Diante da palavra de autoridade desse Jesus que nós viemos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo. Portanto, vale a pena você que está nos ouvindo pela internet, cada irmão, cada amigo aqui, vale a pena você se dobrar diante de Jesus, reconhecer que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele tem as chaves. E se você crê nesta palavra, Jesus está garantindo para você que ainda que você esteja morto, esteja sepultado, não importa o túmulo ou o lugar que você foi enterrado ou foi jogado em alguma valeta, algum lugar, Jesus está garantindo que Ele vai te ressuscitar para você viver com Ele para todo sempre. Portanto, console, enche o teu coração de esperança, porque os dias, o tempo da morte está chegando ao fim, vai acabar. Vai acabar. Para quem está em Cristo, melhor ainda. Mas para você que ainda não aceitou, enquanto você está vivo, é tempo de você assumir um compromisso com Jesus, reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus o Pai a não ser por Jesus. Aceite Jesus hoje mesmo, entregue o teu coração, entregue a tua vida para Jesus. Fazendo assim, nós te garantimos, com a autoridade a mim conferida como pastor, como servo do Senhor,
baseado na palavra de Deus, que você não precisa ficar com medo. Pode continuar a sua caminhada, porque Jesus tem toda a autoridade. Ele já venceu a morte, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Conforme diz o apóstolo Paulo, permaneça você firme e constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor tudo que você fizer não é em vão. Que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.